Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos. Esse é o podcast Inteligência Jurídica da área tributária do Machado Meyer Advogados. Eu sou Daniela Zagari, sócia da área tributária, para apresentar para uma trilogia sobre a reforma tributária, na qual falarão os nossos sócios especializados e que vêm acompanhando com bastante profundidade o tema. Como sabemos, após um longo período de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o modelo geral de reforma tributária, que ainda vai percorrer o seu rumo no Senado, e esse modelo pretende unificar os principais tributos sobre consumo. Nesse nosso primeiro episódio, Diogo Teixeira e Fernanda Safreire, nossos sócios na área de indiretos, esclarecem a possível criação do Conselho Federativo e quais suas principais atribuições. Então, vou começar aqui um pouquinho sobre o processo legislativo, do que aconteceu e por que ele é importante, porque a gente já está vendo aqui um debate grande sobre a legitimidade desse processo legislativo, em especial da forma como a votação foi feita. Como vocês sabem, nas 2 primeiras semanas de junho, nós tivemos a apresentação do relatório, que trouxe ali as diretrizes de como a reforma tributária ia ser apresentada. Esse relatório foi apresentado pela Câmara dos Deputados, por uma comissão específica, ali capitaneada pelo Aguinaldo. E nesse relatório, eles não trouxeram o texto constitucional que iria ser objeto de votação. E esse texto era importante naquele momento, porque a gente tem que lembrar que a PEC 45, que está em debate, que é a que vai dar andamento, ela tinha uma forma de tributação completamente diferente do que essa que está sendo apresentada. Lá era um IVA único e aqui a gente está com IVA dual. No dia 22/6, uma semana depois, foi apresentado o primeiro texto, que na verdade era o segundo substitutivo já, da PEC 45, mas ele foi tratado como um texto preliminar. Passado o tempo, a votação iria ser feita no dia 6. No dia 5, um novo texto foi incorporado e, supostamente, esse texto aqui iria ser levado à votação. Na manhã do próprio dia 6, no dia da própria votação, tivemos um terceiro texto. E para aqueles que acompanharam a votação, para surpresa de todos, já à noite, no momento que começou-se a discutir a própria PEC, e aquilo que seria votado, o Aguinaldo sobe à tribuna e traz um quarto texto, da emenda aglutinativa ali, do plenário, trazendo pontos importantes. Para aqueles que acompanharam, você consegue perceber que ele sobe na tribuna, fala que o texto já tinha sido debatido, o critério da reforma tributária, e que eram pontos que estavam em negociação, mas que todos tinham conhecimento. Sobe na tribuna e passa quase meia hora explicando os supostos 5 pontos que foram incorporados. Nesse momento, inclusive, não era possível sequer ler o texto, porque ele não subia ao mesmo tempo na tela do Congresso, da Câmara dos Deputados. Foi feita uma discussão grande sobre a necessidade ou não de se aguardar um novo momento para se votar, considerando que o texto sequer estava disponível para leitura. Houve uma votação sobre esta matéria. A Câmara decidiu, ao final, que todos os deputados estariam prontos para aprovar esse texto. Foi aprovado. E como vocês sabem, a PEC, qualquer alteração de Constituição, ela tem que ser feita em 2 turnos. E isso tem um fundamento, para que aqueles que estão aprovando uma alteração tão importante, que é a nossa Constituição Federal, tenha tempo ali de refletir. Vota, lê o texto de novo, reflete, vai à votação de novo. E nós tivemos as 2 votações no mesmo dia, já na madrugada. Então, vocês percebem que nós já começamos essa PEC com uma discussão grande quanto à legitimidade desse processo legislativo em si. Isso já vai trazer necessariamente um grande debate, já tem, para aqueles que estão acompanhando o tema pela mídia, vocês observam que esse tema está super em voga, todo esse processo e como foi atabalhoado, esse processo de votação. Bom, texto aprovado, Vamos discutir um pouquinho ele aqui, só para botar todo mundo na mesma página. Nós tivemos uma diretriz, eu não tenho dúvida que o tema reforma tributária já vem sendo debatido há muito tempo, os conceitos ali já foram trazidos há muito tempo, aquelas 5 diretrizes de eficiência, simplificação, manutenção de carga tributária, competência, tudo aquilo ali já estava sendo discutido, sempre foi discutido quando a gente fala de Constituição Federal em relação ao sistema tributário nacional. Mas, de fato, o texto que foi aprovado é um texto que nós ficamos sabendo no próprio dia da votação, já à noite. O que esse texto trouxe de importante?
né, em linhas gerais? Ele trouxe a criação do que a gente chama de IVA dual, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é de competência da União, e o imposto sobre bens e serviços, que seria de competência conjunta dos estados e municípios. E esse IVA dual, ele tem fatos geradores idênticos, tem sujeito passivo idênticos, apesar de serem entes diferentes a tributária, né, mas eles seriam idênticos nesse sentido. Ambos vão tratar de forma idêntica sobre a não incidência e imunidade. Também vão discutir de forma conjunta e o mesmo texto sobre não cumulatividade e forma de acreditamento. Bem por isso que se tem dito que, no final do dia, é bem provável que nós tenhamos somente uma lei complementar que vá, né, tratar dos dois tributos, tanto da CBS quanto do IBS. Falando um pouquinho sobre, né, esse IVA dual, qual é a proposta dele? A proposta é uma simplificação com a criação desses dois tributos em substituição a outros 5. Né? Então, nós não teremos mais o ICMS, o IPI, PIS e COFINS e o ISS, e teremos só o IVA dual, né, que seriam a contribuição social, contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre o imposto sobre bens e serviços. Ponto importante, parece já, né, estamos claro com uma simplificação de 5 para 2, mas nós também temos, com esta PEC, a criação de 2 novos tributos. Né? Em substituição a esses 5, nós ficamos com 4, que é o imposto seletivo, que foi incluído na PEC, né? Lembrando que o imposto seletivo vai ser um imposto supostamente sobre externalidade negativa. Nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre a essência dele, como ele se aplica, qual é a nossa visão sobre esse tributo. E ali, nos 45 do segundo tempo, acho que eu nem posso dizer 45, porque já tinha, né, já estava início de votação, nós fomos surpreendidos com a contribuição que os estados podem criar sobre produtos primários e semi-elaborados, né, voltados para infraestrutura em obras. Esse é um tema que está super em debate, né? Nós temos visto na mídia uma grande discussão sobre essa possibilidade dessa contribuição. Há quem diga que essa contribuição só poderia ser criada por aqueles estados que hoje já têm fundos que, por sinal, vêm sendo discutidos já no Supremo Tribunal Federal, e há quem diga que não, que isso poderia ser para qualquer estado que agora deseje criar uma contribuição nova. Então, a gente saiu de 5 para, na minha visão, para 4 tributos. Né? Houve uma simplificação, mas uma simplificação que criou, supostamente, ali novos tributos, né, que podem ser objeto de discussão no futuro. Algo completamente novo, né, para a gente. A gente vai começar com uma jurisprudência nova de tudo, né, se a gente pensar. Né, todos esses 4 tributos são novos. Nós não temos um histórico de litígio sobre o mesmo, óbvio, e nem sobre como eles seriam aplicados. Né? Então, isso veremos na regulamentação, né, das leis que vão trazer todos esses tributos. Bom, com a diretriz do IBS e da CBS, né, óbvio que cada um, existem alguns temas que são específicos para um e para outro, mas, a grosso modo, o que nós temos? Né? Nós temos uma incidência ampla, seria sobre negócios jurídicos, com operações de bens e serviços, tangíveis e intangíveis, e direitos. Né? A lei complementar que vai regulamentar esse conceito, inclusive a própria Constituição Federal deixa claro que a lei complementar pode dispor sobre o conceito de, entre aspas, serviço, podendo ele ser qualquer atividade que não operações com bens. Né? Isso está bem claro no texto constitucional. Isso muito para deixar amplo a forma de tributação que hoje, né, se a gente pensar na Constituição de hoje, a gente tem serviço, mercadoria, tem toda aquela discussão se a atividade é uma prestação de serviço ou não. Então, visando ali uma tributação ampla, isso vai se aplicar tanto para a CBS quanto o IBS. Nós teremos o destaque por fora, né? Então, não teremos mais o cross-up das operações, isso para dar supostamente transparência para os adquirentes, né? Para a população, de qual é a carga tributária efetiva. Nós teremos a exclusão da base de cálculo da CBS e do IBS, né? Eles não vão compor a sua própria base de cálculo. Isso não se aplica ao IS, tá? O IS, Imposto sobre Serviço ou Imposto Seletivo, se ele for aplicado, a CBS e o IBS incidirão sobre o valor da operação e o IS também estará incluído ali. Tá? Essa base permaneceu no texto constitucional. Vai ter um princípio que nós chamamos de destino com aplicação de alíquota única. Eu não sei se todos aqui entenderam esse conceito de destino e aplicação de alíquota única. Primeiro, tá? O conceito de destino, que parece ser óbvio, se você olha o texto constitucional, ele não está tão claro assim. Né? Ele diz que a lei complementar, inclusive, vai dispor sobre o conceito de destino, podendo ser ele o local da entrega do bem, da disponibilização,
da utilização, o mesmo se aplica em relação a serviço, podendo inclusive ser no local da própria prestação de serviço. Então, esse conceito de destino está um pouco fluido. Mas é fato que, no que se refere a um imposto sobre serviço, vai ser o destino, né, tem o conceito de destino, com a soma de duas alíquotas, do município e do Estado. Quando se fala, né, que vai ter uma alíquota única, óbvio que nós, como os senhores já sabem, já tem exceções. Alíquota única, exceto aquilo que vai estar disposto na própria Constituição, que são vários exemplos, nós vamos trazer aqui eles também. O que vai acontecer é que o contribuinte, né, aquele que vai ser responsável pelo recolhimento do imposto, terá que, na hora de calcular esse novo tributo, somar a alíquota do Estado de destino junto com a alíquota do Estado do município. Não é uma alíquota única no território nacional. Cada Estado e município continua com a sua competência, né, para a definição das suas próprias alíquotas. Vai ter uma alíquota de referência para aqueles municípios ou Estado que não quiserem editar lei específica, porque essa alíquota tem que ser trazida por lei específica de cada um dos Estados e municípios. Eles poderiam utilizar uma alíquota de referência, que é uma alíquota que vai ser definida pelo Senado. Então, uma alíquota única, não cumulativa. E um ponto importante que teríamos aqui uma não cumulatividade plena, né? A gente vai discutir um pouquinho desse conceito de não cumulatividade plena e como a gente tem visto esse tema. Eu acho que esses são um resumo do tema, né? Mas foi criado, né, Diogo, o Conselho Federativo aqui, né? Será oportunamente. Será oportunamente criado o Conselho Federativo, que vai ser exatamente o conselho responsável por administrar esta arrecadação. Né? Para aqueles que têm acompanhado, esse é um ponto importante, né, que ninguém sabe exatamente o que vai ser esse conselho. Outro dia escutei, achei até interessante, vai ser um novo confazão, só que um pouco maior, com talvez mais poderes, turbinado. E ele é que vai administrar esse tributo, inclusive a arrecadação e distribuição desse imposto entre os estados e municípios. Então, acho que a gente podia já começar pelo conselho, né, que já é algo um pouco diferente do que a gente tem observado hoje. Isso é uma mudança muito drástica, não só para a gente, mas até para o próprio Estado e município, né, que agora não vai ter mais a capacidade de arrecadação efetiva, né, ele vai receber esse dinheiro do próprio conselho. E acho que é importante a gente entender mais ou menos como ele vai funcionar para que a gente veja aí os próximos passos. Vamos lá, Diogo? Vamos lá. O Conselho Federativo, de fato, é uma figura nova que a gente terá para administrar esse IBS. O Conselho Federativo ele será composto por representantes por todos os estados e municípios, né? Então, há um ponto que muitas pessoas pensam que a União faz parte do Conselho Federativo, mas não. O Conselho Federativo ele é exclusivo dos estados e dos municípios justamente para resguardar a autonomia deles na gestão do IBS, que é o tributo que substitui o ICMS e o ISS. Então, o que o Conselho Federativo fará? Quais que são as atribuições dele? O Conselho Federativo ele vai estabelecer as regras infralegais para a administração do tributo. Então, o que a gente está hoje acostumado a ver a legislação dos estados, regulamento do ICMS, portarias, instruções normativas, esse tipo de instrumento normativo ele seria editado pelo Conselho Federativo. Então, teremos agora, em princípio, um único regulamento, né, tanto para a tributação dos estados quanto dos municípios. Esse Conselho Federativo ele atua também na uniformização da interpretação das normas. Então, ao invés de cada estado, cada município ter a sua interpretação, o Conselho Federativo ele vai harmonizar e consolidar, concentrar essa interpretação. E a interpretação dele é vinculante para todos os entes federados. Acho que uma das principais funções dele, que a Fernanda comentou, é ser esse ente de arrecadação, compensação e distribuição da arrecadação tributária. Então, no futuro, havendo o IBS ele vai ser recolhido e ele vai ser gerido pelo Conselho Federativo. Então, o recurso ele não será diretamente encaminhado ao Estado, ao município de destino. Hoje, quando a gente pensa no ICMS, no ISS, o contribuinte apura o imposto que ele tem que pagar, paga e o dinheiro vai para o estado de origem, para o município, conforme a lei complementar determina. No futuro, não. No futuro,
todo esse imposto ele vai ficar nesse caixa do Conselho Federativo, os estados e municípios não terão acesso a ele imediatamente, e aí eu acho que o André vai acabar comentando um pouco quando ele falar da não cumulatividade, mas esse recurso ele vai ficar provisionado ali pelo Conselho Federativo e ele só será destinado quando acabar o ciclo daquele bem, daquele serviço, e não houver mais hipótese de crédito com relação àquele bem e serviço. E aí sim que o Estado e o município vai receber a cota dele. E é o Conselho Federativo que vai acompanhar toda essa vida das mercadorias e serviços, identificar o momento de fazer a compensação e a distribuição para os estados e municípios conforme definido. É desafiador para os estados e municípios, né, que agora não vão ter mais uma arrecadação imediata, né, e utilização. Para aqueles que trabalham principalmente com mercadoria e substituição tributária, né, sabem que o Estado arrecada um valor significativo, né, das suas transações, mesmo sabendo que ele teria obrigação de devolver. Só que essa devolução ela não existe, ou quando existe, ela é muito demorada, e o Estado acaba utilizando o próprio caixa, né, ou dinheiro do próprio contribuinte. Isso não será mais possível com esse Conselho Federativo, ou não poderia ser mais possível. Não deveria, né? poder. Não né? deveria. E isso é hipercrítico, né? Porque os próprios patrocinadores do projeto, né, o governo, todas as entidades que suportam a PEC, eles dizem muito claramente que a funcionalidade da não cumulatividade é essencial para que o IVA funcione. Que os contribuintes tenham o direito resguardado e assegurado de receber em pecúnia o crédito que está acumulado, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E o dinheiro, eventualmente, ele já ser distribuído para os estados e municípios e não estar lá provisionado à disposição para ressarcimento, é isso que vai garantir esse ressarcimento. Exatamente. Então, isso é imprescindível e deve ser bem observado. Então, só para finalizar aqui, o Conselho Federativo ele ainda tem como atribuição dirimir dúvidas sobre o processo administrativo fiscal, que vai ser objeto de lei complementar própria, e aí sim um ponto bem polêmico, que é coordenar as atividades de fiscalização e lançamento do tributo. Então, hoje esse elemento ainda está muito abstrato, né? Mas vamos pensar aqui no futuro, como a Fernanda comentou, eu vou ter que, quando eu for vender uma mercadoria, eu vou ter que saber qual que é a alíquota do Estado e do município de destino, seja ele qual for, o critério que será definido via lei complementar, mas assumindo que seja o Estado onde a mercadoria foi mesmo, o Estado e o município para onde a minha mercadoria foi destinada e onde está o meu cliente. Muito bem, eu vou ter ali que identificar uma série de alíquotas. Todos esses estados e municípios, em última análise, eles vão ter um interesse em fiscalizar a minha operação, para saber se a minha base de cálculo está correta, para saber se ele receberá lá na frente, como destinatário, o imposto. Então, eu posso ficar sujeito à fiscalização de todos os municípios para os quais eu vendi, e de todos os estados, mesmo que a materialidade do IBS seja a mesma. Então, essa coordenação ela teria por finalidade evitar redundâncias de fiscalização e de lançamento, de autuação, inclusive interpretações diferentes, mas isso ainda está meio solto no texto constitucional. Até porque o texto constitucional ele também já indica, texto constitucional, eu me refiro à proposta, né? Ele já indica que os estados e municípios vão manter as suas estruturas de fiscalização, procuradorias, etc. Então, essa turma vai trabalhar, vai ter função. Né? E aí pode ter um overlap e para as empresas isso pode ser caótico. Então, a forma pela qual essa coordenação será feita também é crítica, pensando aqui na simplicidade, né, que é um dos pilares da reforma tributária, se ela vai ser atingida mesmo. Muito se discute se isso já não deveria estar no texto constitucional, né? Porque quando você tem ali no texto constitucional, né, nessa proposta, já uma definição de que o entendimento desse conselho será vinculado, né, vinculará toda a administração, né, dos estados e do município, eles poderiam já dizer que o conselho é que não só coordenará, mas a fiscalização será definida a partir dele, para que você não tenha aqui essa possível redundância, né? Mas não foi o que aconteceu, né? E aí, só para fechar também, porque a pauta é extensa, como vai ser composto esse Conselho Federativo? Né? Ele vai ser composto por 54 representantes, sendo 27 dos estados e 27 dos municípios, sendo 27 dos estados, naturalmente são os 27 estados que a gente tem, mas o Distrito Federal. E com relação aos municípios, vão ser representantes, 13 representantes vinculados aos municípios que tenham maior população, então são votos ponderados pela população dos municípios, e outros 14 de votos comuns iguais município a município, com o mesmo peso de voto.
Tá? Então, a composição vão ser esses 54 representantes, paritário, portanto, com uma presidência alternada entre representantes dos estados e dos municípios. O prazo de alternância ainda não está previsto, isso é uma matéria mais regulamentar mesmo, não faria muito sentido estar na Constituição. Mas as deliberações do Conselho Federativo dependerão da votação e do atendimento cumulativo de 3 aspectos. Votação por maioria dos representantes dos municípios, votação da maioria dos estados, maioria absoluta, maioria simples, e a votação dos representantes dos estados que correspondam a mais de 60% da população. Ou seja, aqui tem um aspecto de ponderação na tomada de decisão. E como são requisitos cumulativos, se esses estados, os representantes dos estados que correspondam a 60% da população, não concordem com qualquer medida, eles têm poder de barrar qualquer medida do Conselho Federativo. E aí, quem são esses estados? Pensando aqui só para dar um pouco mais de tangibilidade. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro correspondem a 60% da população. Então, se tiver alguma medida que esses 3 estados não queiram, eles conseguem barrar isoladamente. Se eles articularem, eles conseguem barrar. Mas não necessariamente isso vai acontecer, porque as combinações são infinitas, porque podem ter arranjos que São Paulo concorda com os estados do Nordeste e Rio de Janeiro não, e assim por diante. Mas essa forma de aprovação é um ponto importantíssimo, porque muito da gestão do IBS, do funcionamento do IBS, vai depender do Conselho Federativo. E aí, se tiver uma discussão política ali e alguns impasses políticos, aspectos importantíssimos podem ficar travados. A gente olhar o que acontece já hoje, você já tem um embate grande de sul, sudeste, em relação ao próprio nordeste e norte. Isso já existe hoje. A gente vê nos convênios, quando precisam de aprovação, eles usam isso como moeda de barganha. Ambos os, na verdade, todos os estados fazem isso. E agora, talvez, esses estados vão ter uma força maior em relação à aprovação daquilo que lhe interessa, ou vetar aquilo que lhe interessa. Na verdade, é mais... E num âmbito maior, porque o CONFAS ele tem uma delimitação de competência que é muito importante para o ICMS hoje, mas ela é mais limitada. Aqui é muita coisa. É muita coisa. Isso é um aspecto muito crítico e até foi um dos últimos aspectos a serem alinhados antes da proposta da votação. Ele foi um dos que o Aguinaldo, ao subir na tribuna, comentou que teve essa alteração da composição, de todos esses, da forma de aprovação das matérias no próprio Conselho. Exatamente. A gente achou que era importante trazer o Conselho Federativo antes, porque vocês vão escutar muito dele quando a gente for falar de não cumulatividade, da alíquota. Então, eu acho que era importante vocês terem uma visão sobre o que ele é. No próximo episódio, confiram os detalhes sobre a não cumulatividade e quais as impressões dos nossos especialistas do Machado Meyer sobre o tema. Muito obrigada. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.